Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 18 de abril, se você está aí pela primeira vez. Meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte aqui do time de analistas técnicos da DV Invest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento. Já te convido também a se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, ficar por dentro de todo o conteúdo existente e já deixar o seu joinha nesse vídeo. E até você que não está aqui pela primeira vez, já deixa aí o seu joinha, o seu like neste vídeo, por gentileza. Espero que todos tenham tido aí uma excelente Páscoa e já desejo de antemão uma excelente semana também a todos vocês mais uma vez. Lembrando, essa semana é curta como a semana passada, quinta-feira é feriado, mas na sexta teremos pregão normalmente, tá? Então teremos um dia a menos aí na semana, mas indo até sexta-feira. Vou dar aqui a vinheta, você já aproveita aí para deixar o seu like, seu joinha. Então vamos lá, Ibovespa aí na tela de todos vocês, neste momento fechando aí com 0,64% de queda, e digo neste momento porque ainda tem alguns ativos em leilão. Gravo este fechamento agora às 5 horas e 2 minutos, então possivelmente aí pode alterar alguma coisa para mais ou para menos, mas pode fechar aí próximo realmente desse nível dos 0,64%, que é onde bateu aí no dia de hoje, naquela região que estávamos esperando aí, que já vínhamos mencionando há algum tempo, né? Essa região de dois topos anteriores aqui pelo gráfico diário. Então abriu essa semana dando sequência aí no movimento de correção que já vinha sendo apresentado pelo gráfico semanal. Ainda tem um espaço para buscar a região da média móvel ali nos 114.858 pontos. Então pode esticar, além do que eu acabei de mostrar no gráfico diário, pode esticar um pouquinho mais para vir testar aqui a região da média, que é essa média lá do semanal que eu acabei de mencionar, tá? A partir daí, o índice precisa apresentar um sinal de força na ponta compradora. Então, é aqui que a gente começa a ficar aí de olho realmente se o Ibovespa vai iniciar um novo movimento de alta a favor da tendência de alta de médio prazo, ou se vai começar a apresentar aí fraqueza e querendo mais realmente devolver todo este movimento de alta que foi apresentado anteriormente. Então assim, estamos entrando num momento de decisão para o Ibovespa nesta semana, tá? Então esta região do 115 até o 114.700 é um nível muito importante. Bateu ali, Kaique, gerou sinal de alta, mas ficou de maneira lateral ali. É bom? Não, não é bom, tá? A média móvel vai se aproximando e vai aumentando a expectativa de poder apresentar um novo pivô de baixa. O que é bom então, Kaique? Bate naquela região mencionada e apresenta um sinal de alta, dando sequência no movimento, de maneira semelhante ao que aconteceu aqui anteriormente, tá? Então, bate no suporte, gera sinalização positiva e dá sequência, superação de máximas nos dias seguintes, nos pregões seguintes, tá? Então, é isso que precisa ser apresentado aí no decorrer dessa semana, tá? Então, a gente vai ficar de olho e vai trazendo aqui para vocês, tanto no radar do mercado, quanto também na análise de fechamento. Indo agora para o mini índice. Antes de falarmos também sobre o mini índice, esses serão os ativos abordados. O Ibovespa já foi, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Ecor 3, BRSR 6, Enev 3, Brap 4, BBAS 3, MGLU 3, TOTS 3, Marfrig, CVCB 3 e BDRX aí será o nosso ETF, né, que replica aí o desempenho dos BDRs aqui na nossa bolsa, no Ibovespa. Deixa eu só tirar os ativos da tela, perfeito. Vamos lá, mini índice apresentando queda neste momento de 0,16%, mini índice já testando aqui um nível importante de suporte, que é a média lá do gráfico semanal, e apresenta dificuldade aí de dar sequência nesse movimento de baixa. Gráfico de 60 minutos, abriu aqui já dentro de um leve gap de baixa, deu sequência no movimento, retornou, testou a resistência aqui mais uma vez de toda essa lateralização, pancadaça aqui para baixo e agora de novo tentando se movimentar aí para cima da região dos 117.800 pontos, que é a região da média, essa região de lateralização aqui anterior. Então o mini índice tentando aí realmente se manter aqui acima, algo que não vem conseguindo, né? Algo que não vem
conseguindo. Lá no pregão de amanhã, na abertura, se o mini índice abrir aí dentro de um gap de alta, próximo aqui dessa região dos 117.980, basicamente ali a região dos 118 mil pontos, abre dentro desse gap de alta aqui, corrige de maneira fraca em direção à região da média móvel e apresenta um novo sinal de fundo na sequência, eu olharia um pouquinho mais aí para a ponta compradora, realmente tentando pegar, né, esse possível movimento para cima dos 118 mil pontos. Isso por conta de já ter batido naquela região da média no gráfico semanal e no gráfico diário, né, que é a média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal. Então tentaria buscar algo nesse sentido se apresentasse essa compra aqui acima basicamente aí de toda essa lateralização, né? Então basicamente acima aí dos 117.770 pontos, tá? Melhor ainda se abre aqui em cima já de toda essa região de resistência, lateraliza aqui em cima e confirma aí um novo pivô de alta, ou até mesmo apresenta uma correção um pouquinho mais fraca e um novo sinal de fundo ascendente aqui em cima, né? Seria algo muito positivo. Então acima não só da abertura dos 118 mil pontos, mas o sinal de alta aqui em cima, e seria visto com bons olhos aqui para a ponta compradora. De maneira oposta, tá aqui já voltando para cima dessa região, se abre dentro de um gap de baixa aqui, bem próximo desse fundo, melhor ainda se oscilar abaixo dessa mínima, apresenta um recuo até a média, gera sinal negativo na sequência, gerando um novo sinal aí de topo descendente, porque teríamos aqui um novo topo sendo apresentado, focaria um pouquinho mais na ponta vendedora. Então, que fundo é esse, Kaique? O fundo é no 117.425 e a mínima que pode ser pedida e que ajuda aí na operação na ponta vendedora é os 117.345 pontos. Melhor ainda se já abre dentro de um gapzão de baixa mesmo, bem próximo daquela região de fundo lá no 117 mil, apresenta aí um leve recuo e topo descendente na sequência, ou ainda uma lateralização seguida do pivô de baixa, tá? Focaria algo nesse sentido. Tá apresentando força, então fiquem de olho aí se não apresentar algum gap aí de alta, conforme eu mencionei, tá? Tentando pegar algo aqui em cima na ponta compradora. Falando do dólar neste momento, 1,17% de queda. Gerou um sinal de fundo ascendente na semana passada, hoje enfraqueceu bastante, mas não anulou ainda, né? Não perdeu a mínima do fundo nos 4.643. Perdeu essa mínima, aumenta muito a chance de perder os 4.613. Então vale ficar de olho aí no pregão de amanhã. Deixa eu só passar pelo gráfico de 60, ó. A gente abre dentro de um gap de baixa, vai, fecha o gap, pancada para baixo, corrige até a região da média móvel, confirma novo topo descendente e dá sequência aí no movimento de baixa, tá? Então, agora em direto para o de 10 minutos aqui, ó, lateralizou, né? Lateralizou e aí confirmou um pivô de baixa na sequência. Abriu dentro de um gap de baixa, pessoal, recuo do preço, fechando o gap, testando a média e gerando sinal negativo, foco na ponta vendedora. Abriu aqui em cima num gap de alta, em cima da resistência, nos 4.678, gera novo sinal logo na abertura, tá? Abriu ali, perdeu uma mínima, já dá para apostar um pouquinho mais na ponta vendedora aqui também, tá? Então olharia aí para algo nesse sentido, que seria uma abertura um pouquinho mais fraca, com um leve gap de alta, mas tentando pegar já a continuidade deste movimento. Deixa eu só olhar um gráfico de 30. O gráfico de 30 tem resistência aqui nos 4.674. Então voltando ali até pro gráfico de 10 minutos, até se abrir aqui um pouquinho mais acima, tá, pessoal? Ainda olharia para a ponta vendedora também, tentando pegar algo mais para baixo. Por quê? Porque seria basicamente aí o dólar tentando apresentar um recuo do preço até a média, tá? E aí para quem tem um perfil mais arrojado, se abrir esperando essa máxima logo de cara aqui, dá para tentar pegar esse recuo do preço até a média, tá? Esse leve repique aí. Mas bateu lá, gerou sinal de topo descendente na sequência, foca um pouco mais na ponta vendedora. Só seria ruim de pegar esse repique se abre dentro desse gap aí que eu já mencionei, porque aí eu abro muito em cima da resistência, tá? De maneira geral, apostaria um pouquinho mais na ponta vendedora. Melhor ainda se lateraliza, confirma o pivô de baixa ou abre naquele gap que eu mencionei e gera topo descendente na sequência. Para compra, o ideal seria abrir dentro de um gap de alta e lateralizar e confirmar um rompimento ali na sequência. Ou corrige muito fraco mesmo, tá? Com candles bem fraquinhos e gera um novo sinal de alta acima da média móvel, tá? Como eu identifico, Kaique, se essa correção foi fraca ou se ela foi forte? Abriu no gap de alta, o primeiro candle já é forte de queda, o segundo aí já pede mínima apresentando força aí realmente já não é fraco, a gente já consegue até diferenciar pelo desenho, né? Então seria basicamente isso, o tamanho do candle, né? O tamanho do corpo do candle. Falando aqui agora de Petrobras, no dia de hoje, queda 1,76%, vindo testar a região da média móvel, essa região de topo anterior também.
vale ficar de olho que ainda está dentro de uma tendência de alta aqui no curto prazo. No semanal perdeu mínima, tá? Então ficar atento aí para quem está posicionado na ponta compradora desse papel. Tá? Para quem está interessado em abrir compra de swing trade, teria que aguardar aqui algo nesse sentido. Tá? Corrige mais um pouco, respeita a região da média móvel como suporte e aí na sequência apresenta esse sinal positivo aí de fundo ascendente. Só tomaria cuidado porque, como eu mencionei, o semanal já perdeu mínima, então já gerou um novo sinal de topo, né? Então tomaria esse cuidado aí, colocaria menos capital aqui. No gráfico semanal não tem sinal de compra, né? Tem o contrário, sinal de saída para quem estava posicionado. Falando aqui agora da Vale, no dia de hoje, queda de 1,65%, dando sequência aqui na tendência de baixa. O gráfico semanal testou aqui mais uma vez a região da média móvel de 13 períodos. Voltando lá para o gráfico diário, o ativo ainda pode dar sequência no movimento, tentar fechar aqui esse gap de corpo que foi deixado para trás, mas eu ainda teria uma expectativa maior de um sinal positivo aí na sequência. Então, esse papel já vale ficar atento aí para uma possível compra nos próximos dias. Se aproximar bastante aqui dessa região dos 88,90, já ficaria aí com bons olhos para essa operação, tá? Então vale a pena aí anotar esse papel aí no caderno para compra de curto prazo, tentando até antecipar aí um possível sinal no médio prazo, tá? Então vale ficar de olho aí, tá? Falando agora de Ecor 3, era um papel aí que tínhamos recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo DV Invest, perdeu aqui a mínima de toda essa lateralização e acionou aí o nosso stop, né, a nossa saída da posição. Deixa eu colocar aqui para vocês. Controle das operações está aqui, ó. O resultado na operação foi de menos 3,25% e sobre o capital total foi de 0,5% negativo, tá? Então, mostrando aí para vocês o resultado dessa operação que foi encerrada e que estava aí na ponta compradora. Os outros papéis aí que estamos com recomendação em aberto. O primeiro deles, ENEV3, hoje enfraquecendo bastante aí a expectativa positiva, fechando com queda de 4%. Lembrando aí que nossa compra foi realizada nesta superação de máxima. Não perdeu aqui a mínima deste fundo, mas com esse fechamento um pouquinho mais forte abaixo da média, não traz um viés muito positivo, né? Vai aumentando a chance de poder aí dar sequência nesse movimento mais uma vez, né? Enquanto não perder a mínima aqui, pode apresentar algo nesse sentido aí na sequência. O melhor dos casos aqui seria já um candle de alta amanhã, já devolvendo esse candle de baixo, né? E aí teria uma expectativa maior de dar sequência nesse movimento. De qualquer maneira, continuamos posicionados no ativo. Tem também BRSR6, Banrisul, esse na ponta compradora também. No dia de hoje aí, muito bonito que apresentou, né? Teve aqui essas máximas descendentes sendo apresentadas, bateu na média mais uma vez logo na abertura e movimento de alta aqui relevante, subindo 2%, retomando o viés mais positivo e podendo dar sequência aí nos próximos dias. Então continuamos posicionados nesse papel também. E tem BRAP4 na ponta vendedora, esse papel caindo aí 2% no dia de hoje, continua dentro desse movimento aqui de baixa, a favor da tendência de baixa. Nosso objetivo está bem próximo aí, então ativo caminhando aí para que aconteça aí o ganho nessa operação. Então também continuamos posicionados, esse na ponta vendedora. Falando agora de BBSA3, que dia, hein? Que dia para o Banco do Brasil, que apresentou alta de 3,69% e fechou na sua máxima. Teve rompimento aqui no gráfico diário, dessa região que estava sendo testada aí nos R$ 35,00, não conseguiu ultrapassar. Teve rompimento no gráfico semanal, é claro, né? Dando sequência aqui na tendência de alta que vinha sendo apresentada também. E o gráfico mensal, se não me engano, está bugado aqui o meu, mas vamos ver se eu consigo ajustar ele aqui. Aí, deu certo. O gráfico mensal superou máxima do mês passado, superou máxima do mês de fevereiro também. Então, assim, ó, bem positivo que está sendo apresentado. Expectativa de longo prazo de poder buscar os R$ 39,00 agora, né? Então, bem relevante mesmo. E aí, Kaique, para quem está comprado, sem nenhum sinal de saída, seja no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. Posso entrar, Kaique? Curto prazo, a compra foi aqui embaixo. Tem que ser muito teimoso aí para comprar num dia de forte alta aqui, depois de um longo movimento já. No semanal, abriu possibilidade de compra, deixa eu ajustar. Abriu possibilidade de compra nessa superação de máxima da semana passada, tá? Mas já andou bem, tá? Se não abriu a compra ali, não tem mais espaço para compra agora, tá? Já andou bem, andou 2,7% aí, então basicamente não dá aí, vai estar atrasado nessa operação. Então já passou, não adianta forçar. E perdão. E no longo prazo aí,
caminhando muito bem, então lá no longo prazo até dá para abrir essa compra, só colocaria menos capital aí, tá bom? Falando agora de MGLU3, pessoal, no dia de hoje, queda de 2% e perdeu aqui a mínima do fundo que havia sido apresentado. Tá? Então assim, para quem abriu essa compra aqui, se colocou stop técnico abaixo aí da mínima, bateu, né, acionou o stop da operação, respeite aí o stop, tá? Se você colocou o seu stop aqui abaixo dos 5,84, respeite aí o seu capital, respeite a operação e realize a saída aí do ativo, tá? Pode dar sequência nesse movimento sim de queda, tá? Não tem nada aí apresentando algo nesse sentido de poder abrir compra ou de que vai iniciar um novo movimento de alta relevante aí, a gente não tem nada ainda. Teria aí basicamente um sinal se apresentar algo nesse sentido amanhã, né? Então tem uma aspiração de máxima aqui e confirma já um fechamento acima da média amanhã, isso seria relevante, tá? Só que é o menos provável por hora, tá? Pode acontecer? Pode, mas seria o menos provável, tá? O mais provável é de poder dar sequência aí nesse movimento de queda nos próximos dias. Semanal perdendo mínima da semana anterior também, então assim, gerando mais um sinalzinho de saída para quem estava comprado no médio prazo também. Falando agora de TOTS 3, que fechou em queda de 2,5%, perdeu a mínima deste fundo que havia sido apresentado. Então, para quem abriu compra aí na semana passada, hoje perdeu ali a mínima, gerando sinal de saída. Inclusive, fechou bem abaixo aí do fundo que havia sido apresentado e pode ainda esticar esse movimento. Pode vir buscar a região da média móvel, que seria basicamente aí essa região de lateralização anterior, próximo dos R$ 33,00 e a região da média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal. Então pode apresentar algo nesse sentido, seria natural aí se acontecesse, tá? Continuaria de olho aí para uma possível compra na sequência, tá? O ativo está dentro de uma tendência de alta lá no gráfico semanal, então esse teste aqui pode acontecer e apresentar uma semana de alta e um possível novo sinal de fundo na sequência, na semana que vem. Então você estaria antecipando esse possível sinal de fundo lá pelo gráfico diário. Tá? Melhor ainda se no gráfico diário deixar um candle pequeno, né? Que a mínima é bem próxima da máxima, aí você tem um stop curto tentando pegar aí um movimento maior, né? Então uma relação risco-retorno mais favorável, então vale a pena ficar de olho também. Falando agora de Marfrig, no dia de hoje, queda de 2,5%, dando sequência no movimento de baixa, basicamente aí perdendo aqui esses fundos anteriores da lateralização e testando ali o fundo um pouquinho mais abaixo, lá na região dos R$ 19,17. E aí, Kaique, para quem tem um perfil mais arrojado, abre possibilidade de compra? Somente se deixar um candle pequeno aqui e gerar um sinal de alta na sequência. Tá? Enquanto não apresentar algo nesse sentido, não tem a compra, tá? Não adianta eu querer comprar só porque bateu no suporte. Pode apresentar aí a sequência do movimento, né, logo depois. Então assim, enquanto eu não tenho o sinal de compra aqui, eu não forço a entrada, tá? Então teria que aguardar algo nesse sentido, tá bom? Deixou um candle pequeno aqui, superou máxima na sequência, vale aí essa compra tentando pegar o retorno do preço em direção à região dos R$ 21,00 ou ainda um pouquinho mais acima nos R$ 21,80. Enfim, daria para tentar visualizar algo nesse sentido aqui, mas precisa ter esta sinalização aqui na sequência, tá? Só o teste na região do suporte não é o suficiente para eu abrir uma compra. Falando agora de CVCB3, no dia de hoje, leve queda de 0,2%. O ativo vem apresentando bastante dificuldade aí para dar sequência nesse movimento de queda. Gráfico semanal em cima da região de suporte, em cima dessa região de topo anterior também. Vou até tirar aqui no gráfico diário para ficar mais visível, né, essa região de topo que eu mencionei lá do gráfico semanal. Então assim, se alguém arriscou essa compra aqui e foi estopado, quer arriscar de novo aqui, existe a possibilidade, tá, pessoal? Por conta do que eu mencionei ali do gráfico semanal, o stop agora ainda mais curtinho no gráfico diário também, né? Então se eu coloco um stop técnico aqui, eu estou falando de algo em torno aí de 3,5%, menor do que o outro que era ali de basicamente 5%, né? Então assim, é bem menor, né? Esse stop aqui, tentando pegar uma relação risco-retorno aí mais favorável, tá? Então para quem tem esse interesse aí de realmente arriscar, aqui vale o risco, tá? Em cima do suporte, se tiver o sinal de entrada, abre a possibilidade da compra, tá bom? Então vale a pena ficar de olho aí. E por fim, falando de BDRX, no dia de hoje, queda de 1,15%, perdendo aí a região de fundos anteriores, gráfico semanal dando sequência no movimento de queda
de maneira relevante. Mensal também vem apresentando aí, já perdeu a mínima do mês passado, perdendo a mínima do mês retrasado agora, caminhando em direção a essa região de lateralização, na faixa ali dos 11.544 pontos, que seria o que? Lá no semanal, basicamente, toda essa região de lateralização aqui, tá? Seria basicamente isso aqui, ó. Então, poder caminhar em direção aí a essa região, vou colocar um pouquinho mais para cima, poder caminhar em direção a essa região aí, ou seja, a maioria das BDRs corrigindo também, né? Apresentando a continuidade do movimento de correção. Então, tomar cuidado aí com essas operações de curto prazo na ponta compradora. Kaique, posso operar na venda? Pode, dá uma olhadinha aí no preço do aluguel, ver se faz sentido, ver também se tem disponibilidade para fazer aí essa venda. Ocorreu tudo certo com o preço do aluguel, com a disponibilidade. Fica de olho aí, se algum ativo apresentar algo nesse sentido aqui, ó, recuo do preço até a média, gerando um novo sinal negativo, ou ainda lateralização, confirmando um novo pivô de baixa, abre aí a possibilidade da venda, tá, pessoal? Como não consegue realmente aí apresentar um movimento de alta voltando para cima da média móvel e se mantendo acima dela, existe a expectativa de forçar um pouquinho mais esse movimento, mesmo ele já estando bem longo aí. Eu opero a favor da tendência, média móvel aqui cruzando de cima para baixo também, então daria para olhar em algo nesse sentido aí, na ponta vendedora para as BDRs, tá bom? Mas procurem sempre pela melhor relação risco-retorno e também pelas BDRs que tem maior liquidez, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí mais uma vez pela atenção de todos vocês. Aguardo cada um amanhã no nosso Morning Call, depois no Radar do Mercado e por fim na nossa análise de fechamento mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês, não se esqueçam aí de deixar o joinha, comentar aí se curtiu esse fechamento, se foi bom, se foi produtivo e se quiser acompanhar a gente aí no Instagram, tá aqui o do Dalton e o meu, fiquem à vontade. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã.